Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui aguardando o dia de divulgação de vídeo, que está disposto a aprender comigo sobre os mais variados temas. A gente fala tanto de saúde aqui, como é bom ter a informação sobre saúde. Você pode ser o agente transformador do lugar onde você vive, porque você é muito bem informado a respeito das questões de saúde que você aprende por aqui. Eu tenho uma carreira longa na TV e agora no podcast, entrevistando médicos das mais variadas especialidades. E os temas, assim, são muito quentes também, né? Recentemente, nós tivemos uma triste notícia de uma influenciadora muito jovem que passou por procedimento estético. A gente não sabe exatamente qual foi esse procedimento até o momento em que a gente está gravando esse podcast. Também acho que não é muito prudente a gente falar, né? Acho que mexe muito, é uma coisa muito... A família passando por esse momento agora difícil, mas ela teve... pós-procedimento, um problema, uma embolia pulmonar e faleceu. Não é só essa influenciadora, chama atenção por ela ser muito jovem, mas talvez você conheça alguém também muito jovem que teve um episódio trágico como esse, e você se pergunta, né, por quê? O que é, então, a embolia pulmonar? E por esse motivo, nós temos aqui uma especialista no assunto, a doutora Maria Rita Otero. Ela é cirurgia vascular, também é médica especialista em medicina do esporte. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço a presença, estou muito feliz em estar aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Doutora, essas notícias chamam a nossa atenção, né? Então, quando um problema, uma doença, uma condição ganha os holofotes, assim, da mídia, infelizmente, né, na maior parte das vezes é por uma coisa muito trágica. Então, a morte dessa moça tão jovem, influenciadora, deixando família, filhos, né? E o que chama a atenção é o desconhecimento, às vezes. A parte estética hoje está tão supervalorizada que as pessoas só querem fazer. Elas simplesmente querem fazer. Ah, mas olha, se não tem ainda, às vezes um procedimento novo que não tem muito estudo a longo prazo, mas não. Se hoje vai ficar bom, se o resultado vai ser aquela coisa estética parecida com o que a gente chama de perfeito, que não existe, né? Justamente. Uma coisa muito projetada, de filtro, de inteligência artificial hoje, algo irreal, algo inatingível, mas infelizmente é o que as pessoas buscam e o preço disso pode ser muito alto, né? A gente pode pagar com a vida por essa busca. Com certeza. Com certeza. Eu li a respeito, né, infelizmente, do óbito da influencer. As pessoas hoje que trabalham com a imagem, principalmente, né, eles querem atingir um patamar de perfeição que muitas vezes custa caro, né? E, infelizmente, aconteceu com ela. A embolia pulmonar é mais comum do que a gente imagina, né? Para se falar de embolia pulmonar, a gente tem que falar sobre tromboembolismo venoso, né? Trombose venosa é a formação de um trombo dentro de um vaso, né? No nosso corpo, geralmente nos membros inferiores ou nos vasos da pelve, nas veias, né? E tromboembolia por quê? Solta-se um pedacinho daquele trombo que viaja pela corrente sanguínea, que é o que a gente chama de êmbolo, e ele vai parar na circulação arterial do pulmão, né? Então faz aquela obstrução do pulmão e aí podem ter consequências, infelizmente, catastróficas, como aconteceu com ela. Então, de alguma maneira, um pouquinho desse sangue coagula. Sim, com certeza. Dentro de uma veia ou de uma artéria. No caso da embolia pulmonar, o sangue vem da veia, né? Trombosa a veia, e aí solta um pedacinho desse trombo, que é o êmbolo, e ele passa pela circulação, passa pelo coração, aí ele vai parar na artéria do pulmão. Tem fatores que podem predispor alguém a ter esse evento? Porque nem sempre ele me corrija, por favor, nem sempre é fatal. Nem sempre é fatal, tá? Existe a tromboembolia, que é um pouco mais leve, né? E existe a tromboembolia que pode evoluir com fatalidade, né?
Inclusive com óbito, como aconteceu com essa moça, tá? Fatores de risco para embolia são os mesmos fatores de risco para trombose venosa profunda, né? Que no caso dela, por exemplo, que passou por uma cirurgia independente se é estética ou não, no caso dela, pelo que a gente leu, né? Perfeito. Foi uma cirurgia estética, mas mais pela quantidade de tempo da cirurgia, né? Uma cirurgia com um tempo prolongado, existe a possibilidade, porque a gente fica deitado muito tempo, né? Então, deitado há muito tempo, existe a estase do sangue no vaso e aquele sangue pode tender a trombosar, né? A cirurgia é um trauma, né? Pode ter lesão vascular. A lesão do endotélio também é um fator de risco para trombose, né? Meninas em idade jovens, meninas, meninos, né, em idade jovem, podem ter uma condição que a gente chama de trombofilia, que é a tendência do sangue coagular, né? Às vezes a gente nem sabe que tem essa doença que pode ser adquirida, né? E aí, por isso, possivelmente essa moça poderia ter tido uma trombofilia além da cirurgia, né, para ter acontecido isso. Sedentarismo, né, pessoas que têm doenças mais graves como neoplasia, pessoas idosas têm uma tendência ao sangue ser um pouquinho mais espesso, coagular mais rápido, né, pessoas que têm neoplasia. Então, assim, existem vários fatores de risco. Você falou do tempo cirúrgico, né? Então, independente da cirurgia, preciso. Claro que se for de urgência ou emergência, você não vai passar por uma avaliação tão rigorosa ou minuciosa para saber se aquela pessoa está exatamente apta, porque você vai tentar salvar a vida dela, né? Mas vamos imaginar aqui procedimentos estéticos, cirurgias eletivas, tá? Independente de ser estético ou não, cirurgias em que a gente se programa para fazer. Não é uma urgência, não é uma emergência, você consegue fazer aqueles exames pré-operatórios, saber se está tudo bem, parar de tomar remédios que podem trazer impacto para diversas situações, inclusive para a parte vascular, né? Com certeza. Mas existe uma avaliação que os médicos pedem, né? E depois de vários eventos que aconteceram, acho que isso foi intensificado ainda mais, pós cirurgias eletivas e até mesmo especialmente as estéticas, que é uma avaliação cardiovascular. Sim. Então você precisa dessa avaliação e o médico, o cardiologista, vai dizer para você qual que é o teu risco. Então se é baixo, moderado ou alto, enfim. Isso. Isso é avaliado a parte vascular também, ou dependendo da situação, dessa predisposição que a gente está falando, ou de histórico que essa pessoa possa te contar dela ou da família, vale a pena, além de passar com o médico do coração, também passar com o cirurgião vascular? Com certeza. Hoje é cada vez mais comum, inclusive, principalmente cirurgiões plásticos, solicitam a avaliação do vascular, para a gente fazer, a gente usa um método que chama método de Caprini, né? É um método que prevê a probabilidade daquele paciente ter trombose venosa profunda ou não. E de acordo com os pontinhos deste método, tá? A gente fala se a probabilidade, se o risco da pessoa ter trombose, né? É moderada, é baixa ou é alta. Então, de acordo com esse método, a gente orienta a profilaxia, né, no pré, no intra ou no pós-operatório para evitar com que essa paciente evolua com trombose ou faça até um tromboembolismo pulmonar. No meu caso, por exemplo, varizes também é um fator de risco. Mulheres, principalmente, que fazem uso de contraceptivos combinados, né? Principalmente o estrogênio, é outro fator de risco. Então, a gente avalia, né? Através desse método, a avaliação cardiológica, né? É para ver o risco do paciente evoluir com um evento cardiovascular no intra ou no pós-operatório, né? E a profilaxia para trombose. Esse método que o vascular ultimamente está usando. Tá. A partir daí, você então diz o que precisa pré, durante e pós E no pós-operatório. Cirurgia. Com certeza. Tô imaginando que pré e pós são medicamentos que a própria pessoa pode administrar?
Geralmente pré-operatório, né? A gente orienta a paciente ao uso da elastocompressão. Meia. A meia de compressão, né? Que quando eu indico para os meus pacientes, alguns ficam bravos, mas é necessário, né? Porque ele estimula e ele melhora o retorno venoso. Então, né, ele faz com que a musculatura da panturrilha haja mais rápido, então o sangue, né, sobe mais rápido pro coração, ele não fica parado, então evita a estase, né? Por que o pessoal fica bravo? Porque o pessoal tem dificuldade de colocar no calor, então, principalmente o pessoal não gosta muito de usar meia de compressão. Mas é essencial, né? As meias melhoraram muito, né? Melhora Então, pensar aqui da questão estética para as mulheres, por exemplo. Tem meia calça fina, tem meia Parece calça uma meia antialérgica. fina, né? Para as minhas pacientezinhas que têm uma idade um pouquinho mais avançada, que não conseguem colocar, tem meias com zíper hoje em dia. Então, assim, não tem muita desculpa para não fazer o uso da meia de compressão. Perfeito. No intraoperatório, algumas medicações, depende da cirurgia, a gente faz, né? E no pós-operatório, o que a gente orienta, dependendo do grau. Se a paciente tem um moderado risco ou alto risco para trombose, a gente pode fazer alguns anticoagulantes, né? A meia de compressão sempre. No intraoperatório, aquela compressão pneumática, né? O paciente não vê, mas o cirurgião coloca, né? Então, fica bombeando aquele tempo todo a panturrilha do paciente. E quando o paciente consegue, a deambulação precoce. Quanto mais rápido você puder andar no pós-operatório, melhor. Se a gente fizer um retorno aí, né? De histórias que a gente ouviu das pessoas mais antigas da nossa família, às vezes até as que não estão mais, mas a história correu, né? A história foi perpetuada. Pessoas que fizeram cirurgias quaisquer cirurgias. Sim. E faleceram. A cirurgia foi ótima, mas faleceram no pós-operatório porque ficaram muito tempo acamada. Justamente. Às vezes a pessoa não vai ter condição, principalmente pessoas mais idosas que vão fazer uma cirurgia ortopédica mais extensa, né? Mas aí existem outras formas que a gente consegue evitar. Mas se não, quanto mais rápido você levantar para andar, melhor. Fisioterapeutas, então, nesse cenário, muito bem-vindos também, certeza, né? Essa pessoa não vai conseguir ativamente fazer aquilo, mas o exercício está sendo feito nela, né? Então, a movimentação ali. Com certeza. Muito legal. Então, figuras importantes aí. Cada vez mais disponíveis também essas botas de compressão, né? Pneumática. A gente acha no Mercado Livre. Isso, cada vez mais fáceis de encontrar, ter em clínicas, né? Então, com certeza. Acho que a estrutura do hospital, essa regulagem talvez seja muito melhor do que essas que a gente consegue ter de uso até doméstico, mas tá valendo. Com certeza. Você falou da meia de compressão, aí eu tenho uma dúvida. Meia vendida na farmácia. Sim. Só que ela tem graduações. E às vezes você tem uma panturrilha mais avantajada, aí você não fica tão legal, aí garroteia. O ideal, então pode ser necessário fazer uma personalização e dessas graduações que a gente tem disponíveis para comprar, também a gente tem a melhor indicação para cada um? Com certeza, né? A gente tem a de leve, moderada e alta compressão. Então, o que difere em cada uma dessas compressões é um tipo de tratamento. Por exemplo, para o pré e pós-operatório, são as antitrombóticas, né? Que a gente que realiza, por exemplo, eu realizo procedimentos no consultório ou até cirurgia dentro do hospital, a gente coloca essa que é leve compressão, é 18 a 20 milímetros de mercúrio, a medida dela. A média compressão é 20 a 30, que a maioria das pessoas conhecem, né? Essa já é para tratamento, para pessoas que têm uma doença venosa, né? E a de alta compressão, a gente usa para aquelas que têm uma doença venosa mais avançada, para aquelas pacientes que já tiveram ou que têm uma trombose crônica, com ferida na perna, para pacientes com linfedema, com lipedema, né? Só que assim, as compressões mudam e o tamanho também. Porém, o tamanho tem que ser indicado por quê?
a gente tem que medir a perna. Eu sempre falo para as minhas pacientes, se tá te machucando, é porque o tamanho tá errado para você. Não é essa que você vai usar. Então, geralmente, ou no consultório a gente mede, né? Ou nas casas de materiais cirúrgicos, que são as que vendem a meia, a vendedora mede a perna direitinho do paciente e aí te fornece o tamanho ideal para você. Perfeito. Nós, com esse episódio, né, que ganhou a mídia, a moça já tinha feito a cirurgia, né, ela já estava em viagem, já passeando, e aí, aproveitando, né, fazendo pós, talvez, eu não sei quanto tempo depois da cirurgia, mas a pergunta tá justamente aí. Você fez a cirurgia, deu tudo certo, cada vez a gente vai mais cedo para casa hoje. Sim. E aí você tá bem, né? Porque a anestesia, ela é muito bem feita, ela ajuda nesse pós-operatório. Então você tá sem dor, você tá sendo medicada, até prevenindo possíveis dores depois que passa essa anestesia mais pesada, né? A pessoa se acha, ela tá ótima. Sim. Não parece que nada mais pode acometê-la, afinal já foi, a cirurgia já foi. Depois de quanto tempo que a gente pode dizer assim? Acabou o risco extra pela cirurgia que você fez? O pós-operatório não tem como. Eu já vi pacientes evoluir com embolia pulmonar no pós-operatório, no primeiro pós-operatório, né? E eu já vi pacientes que estão, 30 dias de pós-operatório e vão desenvolver os sintomas. Então, depende de onde está localizada a trombose, da extensão da trombose, da extensão da embolia, né? Se é microembolização ou se é, por exemplo, uma embolia maciça, né? Então, tudo isso depende de como evoluiu a doença e de como é o paciente em si. É complicado, porque É complicado. Um mês, de repente, você até esqueceu já, né? Então, por isso que existe a profilaxia, né? Para alguns procedimentos em si. Tem algumas cirurgias, principalmente as ortopédicas, né? Que a gente deixa o paciente com anticoagulante, às vezes até 30 dias de pós-operatório. Depois desse tempo, a gente fica geralmente mais tranquilo, a não ser que o paciente tenha alguma comorbidade, né, que não é sabido, geralmente um paciente com trombofilia, né, que tem essa tendência maior a formar trombos, aí, infelizmente, só é descoberto, né, quando acontece a fatalidade. Quando acontece em alguém que parece ser saudável e que se desativa, chama muita atenção. Com certeza. Né? Porque aí não é obesa, não é sedentária, diz não usar, de repente, nenhum hormônio. Pode acontecer mesmo assim? Pode acontecer. Geralmente tem que ter, se não tiver esse fator de risco provocado, que a gente fala, né? Principalmente em pós-operatório, uma pessoa ígida, a não ser que tenha uma doença secundária. Geralmente é a trombofilia. Tá. Que não sabe, né? Que não sabe. Vai saber no evento. Só vai saber no evento, justamente. Geralmente quando a gente pesquisa. Tá. Perfeito. E você sabe que hoje está cada vez mais comum, porque as mulheres deixam para engravidar mais tarde, está cada vez mais comum que elas já tenham feito na vida esses exames para saber da trombofilia. E às vezes, algo, me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas algo dá errado ali, não tá 100%, mas não é nada que possa atrapalhar a questão da gestação. Sim. E aí ela leva isso como se não tivesse nenhum fator. Mas tem ali. Apareceu, ela fez o exame e apareceu. Só não tem impacto no que ela tá querendo naquele momento, que é a gestação. Justamente. Às vezes, o que acontece? Em algumas trombofilias existe a dificuldade, não a dificuldade em engravidar, mas a dificuldade em levar a gestação a termo, né? Então, o fator que faz com que a gente pesquise trombofilia em algumas mulheres é justamente o abortamento espontâneo em até 8 semanas. Tá. Né? Então, o ginecologista, quando isso acontece mais de uma vez em uma pessoa jovem, geralmente ele pede todos esses exames para poder pesquisar a causa, né? Além de outras causas que dificultam a mulher engravidar. E aí, a maioria delas, quando vem positivo, né? Quando trata, por exemplo, faz o uso do anticoagulante durante a gestação, neném nasce, tá tranquilo, mas simplesmente liga isso
ao problema gestacional. Esquece do restante, às vezes pelo desconhecimento, enfim, né? Uma grande maioria das mulheres não liga esse fator a isso. Perfeito. Então é algo a levar como um histórico ali. Com certeza. Para que esse evento possa ser. Você vai se antecipar ao evento, né? Porque aí você consegue, qualquer médico que for te tratar ou te operar, consegue se antecipar a essas coisas. Com certeza. Isso é um diagnóstico que você tem que levar ao médico. Qualquer procedimento que você vá fazer, né? Fala, doutora, eu tenho tal trombofilia, eu tenho esse problema, justamente para não ter esse tipo de complicação. No caso da embolia pulmonar, que é o nosso tema aqui hoje, tempo é vida. Então, quais são os primeiros sinais, sintomas que a gente podem ser coisas tão banais que a gente vai negligenciar? Com certeza, é muito atípico, né? Tem uma tríade que acontece sempre na embolia, que é em torno de 5%, que é a dispneia, hemoptise e falta de ar. Então, mas ocorre em 5% dos casos, né? O sintoma mais frequente é a dispneia, a falta de ar, né? E o sinal mais frequente é a taquicardia. Mas isso pode ser confundido com inúmeras coisas, né? Às vezes até com síndrome de ansiedade, né? Sim. Para aqueles colegas que trabalham em pronto-socorro, né? Que chega às vezes muito paciente que tá hiperventilando, eu tô com dor no peito, eu tô com falta de ar, né? Antes de você fechar qualquer tipo de diagnóstico, às vezes não tem sintoma nenhum de trombose nos membros inferiores, né? E aí o diagnóstico. É claro que ele vai pesquisar para ver tudo o que aconteceu e a embolia pulmonar às vezes, é a última coisa que vai ser feito, a não ser que seja que a paciente tenha um fator de risco gritante que o médico vá pesquisar logo de cara, entendeu? Porque às vezes a pessoa que chega com esse sintoma não queixa pro médico no pronto-socorro, mas uma semana atrás eu tava com uma dor na perna, minha perna tava inchada, enfim, não tem essa queixa, às vezes, e a pessoa às vezes não liga a dor na perna a esse sintoma que ela tá sentindo agora, entendeu? Pode acontecer antes um evento como esse de um inchaço numa perna. Com certeza. A trombose, né, na maioria das vezes, ela antevém a embolia pulmonar. E aí seria, por exemplo, em uma perna só. Então, pra gente pensar nisso, com certeza, tá? Se acontecer, né, com alguém, uma dor súbita em um membro e um inchaço excessivo, né, a pessoa vai reparar, ela olha no espelho e repara que, por exemplo, uma perna tá 2 vezes o tamanho da outra. É a se pensar. Aí é um motivo para se pesquisar a trombose venosa. Perfeito. Eu falo que a sala de emergência, o médico da sala de emergência, assim, talvez seja uma das posições mais difíceis de operar a medicina ali, de trabalhar a medicina, porque você tem que pensar em tudo. Tudo, absolutamente tudo. Eu acho que é uma das especialidades em que o colega tem que ser extremamente completo, né? Porque pode chegar, né, emergências clínicas todas, né? E na grande maioria dos hospitais, principalmente nos hospitais públicos, nem sempre está dividida a sala de trauma com a sala de emergência. Entendeu? Emergência clínica. Então, às vezes o colega tá ali, faz o primeiro atendimento, então ele tem que pensar em absolutamente tudo. E ser muito preciso, às vezes, na pergunta, né? Na abordagem. Tem que acertar na pergunta. Com certeza. Né? A pessoa não vai conseguir dar aquela informação se ela não tiver a pergunta certa. Com certeza. Se ela tiver, ela responde. Mas se ela não tem, ela não chega. Então, e justamente, às vezes, o paciente tá tão apavorado com aquela situação que ele tá vivendo, tá com uma dor tão intensa que ele não consegue nem responder. Então, você tem que, né, além da anamnese, né, aí que prevém o exame físico todo do paciente também. Então, tem que ter um olhar clínico muito grande. E a gente tá tão imediatista, assim, que nesse evento específico que você falou que até a situação poderia acontecer 1 mês depois da cirurgia, o médico pode dizer assim, se tem alguma cirurgia recente? 1 mês? 30 dias é recente. Às vezes a pessoa é recente, mas no tempo que a gente vive hoje... Não é tão recente nem assim. é mais... não. Recente não. Pensa que foi ontem, anteontem, semana passada. Não, já faz 1 mês. Justamente. É que pra nós... É recente. Ainda é recente. A partir de 30 dias que a gente começa a chamar de pós-operatório tardio. Tá.
Perfeito. Mas levar essa informação sempre, né? Com certeza. Nesse primeiro momento, em que tempo é vida, né? Que a pessoa sentiu esses sintomas e ela foi procurar o acolhimento médico, que exames poderiam ser feitos ali, ou podem, né? Ser feitos ali? Alguém que foi rápido? A pessoa foi rápida, porque é muito ligada, assiste a gente aqui, é ligado nos Instagrams, tá fazendo o pós-operatório direitinho, já foi operar sabendo do risco. Que eu acho que saber disso também deixa a gente antenada, né? Sim, com certeza. Que exames que devem ser feitos, então, doutora? Sendo protocolar, né? Existem os critérios de probabilidade de você ter a doença ou não, tá? Se o paciente tiver uma baixa probabilidade, tem os critérios que a gente pontua para saber se o paciente tem baixa, moderada ou alta probabilidade de ter a doença. Então, se ele tiver uma baixa probabilidade, um exame simples que a gente pede em qualquer pronto-socorro é o dedímero, que é um exame de sangue, tá? Se ele vier negativo, você exclui a causa, certo? Se ele vier positivo, tá? Aí a gente parte para exames melhores de imagem, né? Que hoje é o exame mais realizado, que nos dá uma precisão, né, da doença em 99%, é a angiotomografia, né? Que é a tomografia com contraste, que a gente vê toda a vascularização da região que a gente quer ver. Neste caso, do pulmão. A gente vê toda a árvore pulmonar. Então, se ela estiver toda bonitinha, né? Então, existe a probabilidade de não ter a embolia, né? E se a gente vê uma falha de enchimento ali na artéria, a gente consegue ver bonitinho o trombo na circulação maior ou até na microcirculação da árvore pulmonar. E esse é só o exame? Só esse exame. Ele ainda não é nada que possa já... Ele é o que fecha o diagnóstico. A angiotomografia. Existem alguns outros exames que a gente pode fazer, né? Mas que são feitos também para a gente acompanhar o prognóstico da evolução do paciente, né? Alguns exames de sangue específicos, o ecocardiograma, que vê a alteração do coração, né? Às vezes, num pronto-socorro mais simples, a gente pede o raio-x de tórax, que pode ver algumas alterações, o eletrocardiograma, que a gente vê algumas alterações. Todas elas inespecíficas, às vezes não acontecem, não fecha o diagnóstico, mas no primeiro atendimento, com certeza, eles têm que ser solicitados. Fechou o diagnóstico? Sim. Qual o próximo passo? Tratamento. Se o paciente estiver estável, tá? Que, graças a Deus, são a maioria dos pacientes, né? Anticoagulação, assim como o tratamento da trombose venosa profunda, tá? Tempo de tratamento vai de acordo com o paciente, mas geralmente 3, 6 meses, né? E tem paciente que às vezes que tem algumas comorbidades, paciente com trombofilia ou com trombose recorrente, às vezes usa até o anticoagulante por tempo indeterminado. Paciente grave, que está instável hemodinamicamente, aquele paciente que chega com choque circulatório. Aí tem uma intervenção cirúrgica, né? Que a gente pode fazer trombolítico, né? Que é uma medicação que ele vai e dissolve o trombo, né? E até uma trombólise mecânica, que a gente vai com um cateterzinho e dissolve o trombo lá, ou até tira o trombo via angiografia. Isso tudo é cortes mínimos? Se for fazer, por exemplo, a trombectomia mecânica, que é o que a gente chama, né? É por cateterismo. Ah, perfeito. Evoluiu muito, né? Muito a medicina, muito. Isso é muito legal. Que também ajuda na recuperação. Muito mais rápida na recuperação do paciente, né? Uma vez com uma história dessa na vida, sempre uma questão a levar? Então, olha, eu já tive uma situação, ou faço uso de anticoagulante, porque aí você falou de um tempo indeterminado. Então, qualquer cirurgia, ou talvez nem cirurgia, mas qualquer procedimento que a gente vai fazer, precisa falar, né? Não é simplesmente, olha, precisa parar de tomar o seu anticoagulante antes de fazer a extração de um dente, por exemplo, ou uma cirurgia com dentista. Com certeza, esses pacientes que têm a indicação de fazer o uso da anticoagulação por um tempo indeterminado, e às vezes usa, né, para o resto da vida, dependendo do que o paciente tiver, qualquer procedimento que ele vá fazer
o mínimo que seja, ele tem que avisar ao médico, ao dentista. Por quê? Porque o anticoagulante, ele afina o sangue, né? Então, se você vai extrair um dentinho, sangra, certo? O sangue não vai coagular. Então, a pessoa não vai parar de sangrar, entendeu? Então, sempre tem que falar pro colega que estiver fazendo qualquer procedimento. E aí, provavelmente, essa pessoa vai ter que voltar no médico que prescreveu. Então, volta pra você e fala: olha, doutora, eu acho que precisa haver essa conversa, né? Com certeza. Você não quer ter um outro episódio, você não quer sangrar sem parar numa cirurgia Com simples certeza. que você vai fazer, Com né? certeza. Doutora, tá tudo bem pra eu parar agora, algumas horas ou uns dias antes de fazer? Geralmente, então, aí o colega pede avaliação do médico vascular, né, que acompanha o paciente. E aí a gente faz uma cartinha orientando, dependendo do anticoagulante que o paciente toma, né? Alguns anticoagulantes o paciente tem que ficar internado, né? Para fazer exame de sangue, para ver se o sangue voltou a coagular direitinho. E alguns outros, dependendo da medicação, não precisa internar, né? Porque a meia-vida da medicação é 24 horas aproximadamente. Então, ele para de tomar uns dois dias antes do procedimento e volta a tomar depois. Perfeito. Isso sem impactar em nada aí da vida da pessoa, a não ser esse cuidado que ela vai ter que ter. Você não quer que aconteça de novo, então você vai fazer, né? E ter esse contato próximo, acho que faz toda a diferença. Com né? certeza. Daí você vai ter que ter Com certeza. um cirurgião vascular para chamar de seu. Com certeza. O médico nunca trabalha sozinho, né? A gente sempre tem que trabalhar em equipe, em prol de, Sim. Que é sempre em prol do nosso paciente. Legal. Não quero entrar em polêmica aqui não, mas a gente já falou tanto, bom, há 20 anos eu entrevisto médicos, então eu já passei por várias fases da medicina, como jornalista, mas já vivi bastante coisa nesses últimos 20 anos. Já vivi a completa vilanização de contraceptivos hormonais. Já vivi um balanço melhor, uma recomendação ali mais acertada. A gente viveu também um momento em que hormônio e depois, nem pra tudo, muita cautela. Eu quero entender se essa questão hormonal, a gente sabe que por mais que fale, né, que precisa de acompanhamento médico, que não dá pra fazer o que o amigo faz. Infelizmente, as pessoas simplesmente encontram, compram, se aplicam e com, às vezes até com algum acompanhamento, mas mais distante, não o ideal. Aquela coisa mais personalizada, em que você vai acertando a dose. É mais raro, infelizmente, né, de você ter um médico que fazer ali os exames, tanto implantes hormonais, aí, principalmente nas mulheres, que a mulher entra na menopausa hoje com filhos ainda dependentes dela, com a energia, a gente quer ter a energia lá em cima, né? Eu falo sempre que o esposo, né? Então o companheiro de idade parelha, tá ótimo. Ele vai passar ali pela fase dele, a andropausa, mais tarde, né? Então a gente quer estar bem nessa fase. Com e certeza. aí, muita gente falando da reposição hormonal. Enfim, quero entender o que pode trazer impacto. Então, desde lá, da mocinha que 20 anos atrás era tratada com anticoncepcional para síndrome dos ovários policísticos, né? Então era remédio, não era exatamente para contracepção. E desses momentos e movimentos que a gente passa aqui, o que pode trazer impacto, assim, verdadeiro para a saúde vascular? Tá, então vamos lá. Em relação aos contraceptivos, toda medicação, ela tem que ser uma simples, o que eu falo para os meus pacientes, né? Uma simples dipirona pode ter efeitos adversos catastróficos, né? Uhum. Infelizmente eu já vi acontecer, mas então, fala, nossa, mas a dipirona? Então, toda medicação tem a sua reação adversa, né? As pessoas não têm costume de ler a bula, mas se você pegar a bula de qualquer medicação, um livro. Você não toma. Você não toma nenhum remédio, justamente. Então, toda medicação, ela tem que ser feita, deve ser feita para tratar qualquer situação, né? Elas foram criadas para isso, mas tem que ser feita com parcimônia, certo? Em relação aos anticoncepcionais orais, os combinados que têm estrogênio, tá? Para vascular, eu sempre oriento as minhas pacientes.
ela é uma medicação que ela aumenta a viscosidade sanguínea, né? Ela pode ser trombogênica, mas hoje os estudos mais recentes mostram que o estrogênio via oral tem uma maior ação trombogênica do que, às vezes, em algumas outras vias que ele é realizado, mas a chance de você ter trombose maior são nos primeiros 4 meses de uso da medicação. Depois de 4 meses de uso da medicação, não quer dizer que você não vai ter, mas a chance de você ter é normal, igual a qualquer a população que não usa nenhum tipo de medicação, tá? Em relação às terapias hormonais, eu tô no climatério, então eu faço reposição, tá? É válido para mulher. Só quem tá no climatério, na perimenopausa, que sabe o quanto a gente tem qualidade de vida quando a gente faz. Porém, eu fiz todos os exames possíveis e prováveis, né? Para saber que eu realmente poderia estar fazendo o tratamento, a reposição, e eu faço acompanhamento com o meu médico, com a minha médica, a cada 3 meses, entendeu? Então, assim, se você tem a possibilidade de fazer, não é para todo mundo, né? Infelizmente, não é para todo mundo, né? Todo mundo quer fazer agora que realmente, né, tá na moda, a terapia hormonal, terapia de reposição, né? Eu acho que existem indicações clínicas para você repor o seu hormônio, né? Para você tratar algumas condições clínicas, mas todas têm que ser feitas com uma indicação correta, com um embasamento científico correto, para não ter complicações. Porque sem acompanhamento médico, com certeza terão complicações e com certeza terão complicações vasculares. Tá, então fazer tudo certinho é a receita aí do sucesso. Com certeza. Se você tiver... eu tinha um professor que falava, terapia hormonal não é para todo mundo, tá? Realmente não é para todo mundo. Então, assim, você tem que ter indicação e, infelizmente, algumas pessoas não vão poder fazer. Porque o risco vai superar o benefício. Justamente, né? Às vezes, por exemplo, uma mulher que tá na menopausa, mas que já tem um tempo maior de menopausa, uma mulher que tem algumas comorbidades, uma mulher que é tabagista, uma mulher que é sedentária, uma mulher que tá acima do peso, infelizmente, ela tem que ser tratada de uma outra forma. Então, inclusive para a questão vascular, o melhor momento de iniciar essa terapia hormonal é nessa perimenopausa. Com certeza, na perimenopausa. Tá. No climatério, algumas mulheres, com certeza, se já tiveram sintomas, né, e não tiverem nenhuma contraindicação, já tem indicação de começar a terapia. Então, que é esse momento, me corrija, por favor, que a mulher ainda não está na menopausa, mas você já tem as falhas do ciclo, então você ainda não completou 1 ano sem menstruar, porém, você já pode apresentar alguns sintomas, você já está vivendo as mudanças. Sim, com certeza. Tá. Se você já apresenta os sintomas, já pode, se tiver indicação, perfeito, começar a realizar, sim, a terapia de reposição. E é muito individual, então? É individual para cada pessoa. Por isso que não dá pra gente comprar em qualquer lugar e fazer sozinho em casa. Tem que ser com acompanhamento médico. Perfeito. Na questão vascular, então, da saúde vascular, tanto de embolia pulmonar, quanto das tromboses venosas profundas, viagens longas. E aí, muita gente fala da viagem de avião, e que devem ter outros fatores que podem impactar. Fica aqui a pergunta para a doutora, mas viagem de carro, você vai fazer uma viagem longa de carro, de ônibus, e não programou para fazer as pausas, você quer chegar rápido, então você aguenta. Você vai 6 horas direto, 7 horas direto. Isso pode trazer impacto, doutora? Com certeza. A gente tem uma tríade que chama tríade de Virchow, que ela diz que o seguinte, lesão endotelial,
hipercoagulabilidade e estase sanguínea é um triângulozinho, né, que faz com que há a possibilidade de se formar um trombo, né? Então, onde a gente conecta a viagem prolongada a isso? Você está muito tempo sentado, muito tempo parado, né? Isso vai contribuir com o quê? Por que a gente pede, às vezes, para a pessoa fazer uma parada, para a pessoa andar, né? Você está parado, sentado, com o pé pendente por 6 horas seguidas. Então, é a estase sanguínea, o sangue está parado ali, entendeu? Então, existe o sangue parado, né? Existe a probabilidade de se formar um coágulo pequeno ali, que pode se estender depois, entendeu? Porque você não está mobilizando a circulação, tá? Então, viagem prolongada, não só de avião, de ônibus, de carro, você tem que ter um tempo para parar. Eu oriento aos meus pacientes, paciência, levanta, faz uma caminhadinha no avião. Eu sei que às vezes é chato, você não quer incomodar ninguém, né? Mas levanta, faz uma caminhadinha de 5 minutos que seja, né? O tempo que você estiver deitado, faz exercício com o pé, né? De extensão e flexão do pé, dorsiflexão do pé, para você estimular a musculatura da panturrilha, porque a musculatura da panturrilha também serve para isso. Ela comprime o sangue, né? Dos músculos da panturrilha e fazem com que o sangue suba, né? Melhora o retorno venoso, o sangue não fica parado. Entendeu? Então, é justamente por isso. Independente da forma que você viaje, é o tempo prolongado. Às vezes, o pessoal que está de home office, né? Fica sentado o dia todo. Na pandemia, a gente viu muito isso, né? Às vezes, o pessoal trabalha 12 horas sentado, né? É a mesma coisa. Não se movimenta, não levanta, não mexe com o pé. Hoje, a gente vê em alguns escritórios um apoiozinho para o pé que a pessoa fica mexendo, né? Justamente por isso. Agora, o pessoal pede pra gente tomar bastante líquido, né? Então, beba água, beba água. A água vai servir ali como um incentivador de você levantar, porque você vai ter que ir ao banheiro, urinar. Com certeza. Ou a hidratação por si só também já vai favorecer a nossa saúde vascular. A hidratação é essencial, tá? A desidratação sozinha não é um fator de risco, é um fator menor. Tá. Mas ela associado a alguma outra coisa, com certeza, porque ela vai aumentar a viscosidade do sangue, né? O que seria? O sangue vai ficar um pouquinho mais grosso, né? O que favorece a coagulação. Então, com certeza, tome bastante água. Às vezes, né, eu tinha essa preguiça justamente para levantar toda hora, meu Deus, né? A gente tem preguiça de ficar levantando toda hora para ir no banheiro porque a gente quer terminar o que a gente está fazendo. Você está montando uma aula, você está fazendo, né, alguma coisa do seu trabalho, mas é essencial. A desidratação, com certeza, faz com que o sangue tenda a coagular um pouquinho mais. E nós, mulheres, temos uma coisa com banheiro fora de casa, né? Não é tão simples. Para os meninos é tão simples, é tão fácil, né? Mas pra gente é tão complicado. Você tá viajando, vai programar, às vezes o banheiro não é bacana, né? Mas se programa, se planeja e pra saúde é melhor você tomar água. Uma coisa que eu aprendi, justamente, nem todo banheiro é como o nosso, né? A gente deixa organizado assim, mas se houver a possibilidade, leva um lencinho umedecido. Perfeito. Né? Pega um papelzinho, você limpa ali o local que você vai sentar. Então, facilita bastante. Perfeito. A gente já falou, então, dos fatores de risco. O que valeria, para quem valeria a pena investigar trombofilias antes de nenhum episódio? Então, você falou de episódios de perda gestacional, e às vezes realmente são necessárias algumas perdas para que esses exames sejam pedidos, que é uma tristeza, né? Para quem valeria a pena? De rotina, nenhuma paciente, tá? Infelizmente, até porque não o exame investigativo não é um exame que é barato, né? Até para as pessoas que conseguem pagar o exame, até para as pessoas que dependem do convênio que cobre o exame e para o serviço público, infelizmente, não é barato. Então, não é rotina. A gente só pesquisa a trombofilia nesses casos. A gestante que teve alguns abortos espontâneos antes da 8ª semana, uma paciente jovem que teve uma trombose, uma embolia pulmonar que não foi provocada, né?
infelizmente, simplesmente, espontaneamente, sem ter nenhum fator de risco, ela desenvolveu a trombose e embolia. Nesse caso, você investiga. Se ela tiver uma trombose num sítio incomum, né? No vaso da cabeça, no vaso do pescoço, no vaso do abdômen, por exemplo, né? Aí, para esses casos, a gente realmente investiga. Esses eventos em outras regiões causariam dor. Então ela vai procurar o serviço de saúde por conta de dor? Depende do local. Tá. Às vezes tem algum outro sintoma inespecífico. Por exemplo, às vezes no abdômen, né? Ela vai procurar um médico porque ela tá com dor abdominal. Tá. Né? Num vaso do pescoço, aparecem outros vasinhos, uma circulação colateral inespecífica naquele local, né? Ou, infelizmente, eu já vi pacientes jovens que tiveram AVC, né? Aí, nesses casos, a gente investiga uma dor de cabeça, que não passa com medicação nenhuma, aí a gente investiga, justamente. Depois de uma embolia pulmonar, a pessoa pode ter alguma sequela? É muito raro, depende da extensão da embolia, tá? Existem umas embolias extensas que têm certo tipo de infarto pulmonar, né? Então, o pulmão perde um pouco aquela função. Então, a sequela seria da fase respiratória em si, mas com cuidado, com acompanhamento e com fisioterapia, ela pode voltar a ter uma vida normal. Ótimo. Agora, para encerrar, doutora, para quem está em casa, aquele recado especial para que a pessoa possa ficar ligado nisso, fazer a prevenção e o reconhecimento tanto de embolia pulmonar quanto de outras doenças vasculares aqui que a gente falou, né? Então, das mais simples, que a gente sabe que mulher que é mais ligada nessa coisa das varizes, mas muito mais frequente em mulheres, mas que também pode acometer os homens, né? Queria que você falasse um pouquinho, desse esse recado final para a prevenção e o reconhecimento das doenças vasculares. Tá. Com certeza. Embolia pulmonar, nem toda embolia pulmonar é uma doença grave, né? Mas que tem que ser investigada e que tem que ser tratada. Então, para você, né? Jovem ou não, né, que tiveram sintomas, por exemplo, uma dor súbita nas pernas e um inchaço repentino, procure um serviço de saúde, porque tem que investigar, né? Nem toda falta de ar, nem toda dor no peito, né, é simplesmente um ataque de ansiedade. Então, se você tiver, após um episódio desses, uma falta de ar súbita, um cansaço súbito, fraqueza, procure um serviço de saúde. E, se for fazer algum procedimento cirúrgico, estético ou não estético, converse com o seu médico, com o seu cirurgião, né, para ele te orientar a respeito da profilaxia, da trombose venosa, né, para evitar com que essas fatalidades aconteçam. Chama bastante atenção. Às vezes a pessoa se programa para fazer uma cirurgia. Vou dar o exemplo das cirurgias plásticas aqui, as cirurgias estéticas, ela se programa, a gente sabe que isso tem um custo, né? Então custa o dinheiro, é o investimento que você faz para trocar, né, aquilo que te incomoda por algo mais harmonioso. Mas aí ela não conta, e essa profilaxia, às vezes com aquela injeçãozinha famosa, né? Aquele remédio é caro. Sim. Aí ela não programa para fazer o uso do remédio, ela tá bem, para antes, isso é um perigo, né? Então, fazer essa organização desse planejamento com o que vem antes, o que vem, né, durante, que é a própria cirurgia, e depois, pós, com certeza. E tudo que o seu médico pediu para você fazer, isso é essencial, é fundamental para o sucesso dessa cirurgia, né, doutora? Faça corretamente. Eu falo para as minhas pacientes e os meus pacientes que não querem usar meia de compressão, né? Ela vai ajudar bastante. Ela não vai atrasar a evolução, por exemplo, de doença venosa, não vai atrasar a evolução das suas varizes. Mas para você que às vezes não consegue fazer um exercício físico com regularidade, né, que tem uma dificuldade de deambulação, ela ajuda bastante a circulaçãozinha da sua panturrilha,
e a prevenir a trombose, com certeza. Adorei, doutora. Eu vou deixar o seu contato aqui, lá no Instagram, @doutora Maria Rita Otero, do jeitinho que tá escrito na sua tela, @doutora Maria Rita Otero. Ela é cirurgia vascular, também especialista em medicina do esporte, esteve aqui conosco hoje para falar sobre a embolia pulmonar, dar toda essa explicação, uma aula que ela deu aqui pra gente sobre a parte vascular tão importante aí do nosso corpo. Obrigada por ter vindo, doutora. Eu que agradeço, adorei, adorei mesmo, agradeço pelo convite e eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho. Com certeza, adorei também te entrevistar, muito tranquila, fala fácil, assim que a gente gosta, doutora. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Venha gente. sempre, é uma alegria te receber. Obrigado. Obrigada a você que está sempre por aqui, que recebe essa informação de peito aberto e eu repito, que você possa ser o agente transformador na sua casa, na sua família, nas suas amizades ali, no seu grupo de amigos, para que outras pessoas possam saber mais, se interessar sobre as questões de saúde, não só aquilo que acomete a gente no momento, mas saber sobre, e a informação e o conhecimento é algo que ninguém tira de nós. Com certeza. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!